Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria, um prazer receber a todas as pessoas, receber os nossos queridos companheiros do Núcleo de Educação da Casa Museu, Eva Klabin. E gostaríamos também de agradecer a todas as pessoas e também gostaríamos de agradecer a Desirê Simões, da Associação Cultural Lanchonete Lanchonete, né? Hoje eu estou aqui com os educadores Felipe Azevedo, Beatriz Porfírio, Luiz Otto, né? Bom, eu gostaria de começar apresentando, né, de onde estamos falando. Nós estamos falando da Casa Museu Ema Klabin, né, localizada em São Paulo. A Casa Museu Ema Klabin é uma casa-museu de colecionador, né? E ela abriga uma coleção bastante diversificada, né? Com muitas classificações, dentre elas, artes visuais, artes decorativas, livros, mobiliário, é, e ela obedece a um projeto curatorial que mantém um registro de casa, né? Emma Klabin foi uma colecionadora, mecenas, atuou como empresária, né, à frente do conselho da Klabin SA. é, por meio do Núcleo de Educação, nós temos desenvolvido essa programação Bate-Papo em Casa. Gostaria então de passar para o Núcleo de Educação da Casa Museu Eva Klabin, que vai também se apresentar na tarde de hoje. Olá, gente, tudo bom? Boa tarde. Eu também gostaria de iniciar agradecendo a nossa excelentíssima convidada, Desirê Simões, que está representando as Arquivo Vivo Lanchonete Lanchonete. Eu sou a Thaís Seixas, arte educadora aqui da Casa Museu Eva Klabin, que fica no Rio de Janeiro, mais precisamente localizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, pertinho da estação de metrô do Cantagalo. E agora eu aproveito, inclusive, para chamar vocês para virem ver a nossa intervenção artística contemporânea, super nova, que está acontecendo aqui, que se chama Transformar as Velhas Formas do Viver, com a curadoria da Camila Rocha, que está bem interessante. Então, para vocês conferirem essa e outras ações do museu, é só acessar o nosso Instagram, Eva Klabin Oficial. Eu passo a bola agora para a Cris, né? Mas a gente também está aqui com a Carol, que é educadora também da Casa Museu Eva Klabin. Bom, pessoal, só para, né, trazer um contexto, né, de onde estamos falando, né? Essa programação Bate-Papo em Casa iniciou-se de uma forma muito auspiciosa, né, durante o período da pandemia, né? Acho que uma das poucas contribuições que esse período tão nefasto da nossa história trouxe foi a possibilidade de nós utilizarmos as ferramentas digitais com mais tranquilidade, né? E com mais assiduidade, e foi o que aconteceu, né? O Bate-Papo em Casa iniciou nesse período, considerando, né, que essas duas casas, né, a Casa Museu Ema Klabin e a Casa Museu Eva Klabin, são casas museus irmãs, que pertenceram a duas irmãs que reuniram coleções em suas próprias casas, uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. Parte daí essa vontade de nos aproximar e de desenvolver é, diálogos, né? Então, diálogos que pudessem colocar essas duas casas em contato, discutir temas comuns. E desde o ano passado, nós temos feito desse bate-papo uma série de encontros. O ano passado, nós tivemos convidados a partir do tema Tipologia Casa-Museu. E esse ano, a nossa proposta é pensar em convidados, instituições, associações que pudessem trazer, a partir da perspectiva da educação, como que a gente pode extrapolar os nossos
as nossas casas-museus, né? Pensando nessa casa-museu como um museu bastante normativo, né? Como que essas casas-museus podem, a partir, né, dessa perspectiva da educação, convidar a diálogos mais plurais, diálogos que pudessem abarcar instituições, grupos, pessoas que desenvolvem práticas voltadas, né, para a ancestralidade, para os povos afrodescendentes, africanos, indígenas. Como que a gente pode trazer as vozes dos grupos queer? Então, a cada edição, nós recebemos convidados para trazer essas vozes plurais, essas vozes diversificadas, que vêm trazer essa contribuição a partir de uma prática de educação, né? Como que as nossas ações educativas, elas podem ajudar a disseminar vozes plurais a partir desses espaços que são espaços, às vezes, e geralmente, né, tão colonizados, né? Como pensar em práticas pós-coloniais, decoloniais, que vão ser trazidas a partir desse olhar desses convidados, né? Que são convidados, como a de Desirê Simões hoje, que desenvolvem práticas voltadas para diversidade de públicos, né? E pensando desde ancestralidade, identidade de gênero, grupos periféricos, e como que a gente pode aprofundar essas discussões. Então, o bate-papo em casa deste ano, ele pressupõe essas discussões. E eu gostaria de passar, né, para Thaís, para Carol, que vai fazer a apresentação da nossa querida convidada, Desirê Simões, da Associação Cultural Lanchonete Lanchonete, a quem desde já nós agradecemos imensamente. Boa tarde, gente. Eu sou a Carol, aqui da Casa Museu Eva Clabin. E agradeço também, né, a presença da Desirê. Ela é psicanalista, pesquisadora e diretora da Casa Arquivo Vivo Lanchonete Lanchonete e também ex-coordenadora do grupo de trabalho psicossocial da mesma instituição. Além disso, ela é mestre em psicossociologia de comunidades e ecologia social da UFRJ e especialista em psicanálise e saúde mental pela UF. E exerce a clínica de e exerce a clínica psicanalítica em seu consultório aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mais especificamente, tratando da instituição onde ela trabalha, que é a Casa Arquivo Vivo Lanchonete Lanchonete, quer dizer, vamos falar primeiro da Lanchonete Lanchonete, né? A Casa Arquivo Vivo é uma parte dessa instituição. A Lanchonete Lanchonete é uma associação cultural que é fundada a partir da praxis estético-política da artista Thelma Vilas Boas, que vai combinar, no mesmo lugar e através da arte e da comensalidade, a transformação das circunstâncias com a atividade humana e está baseada, desde 2016, na região da Gamboa, que a gente vai chamar de Pequena África também, que fica aqui no Rio de Janeiro. E a Casa Arquivo Vivo, Lanchonete Lanchonete, é um espaço vinculado aos campos da memória, da verdade e da justiça. E a sua missão é a realização de um trabalho com os arquivos comunitários, priorizando assim as memórias vivas do presente, de modo dinâmico e desalinhado das metodologias arquivísticas ocidentais, né? Então, dessa maneira, articula-se uma luta pela reparação histórica em relação aos prejuízos causados à população negra e também negra e indígena brasileira pelo colonialismo no passado, né, e na contemporaneidade. Então, hoje nós estamos aqui para debater esse papel disruptivo e descolonizador e emancipador da educação museal. E desde já, então, eu passo a palavra para a Desirê. Seja bem-vinda. Bom, gente, muito obrigada, Casa Ema Clabin, a Casa Eva Clabin, não só pelo convite, mas pelas conversas que temos feito recorrentemente
em uma parceria que já se estabeleceu, né, desde a visita de vocês na lanchonete da Casa Eva Clabin, a minha visita com a equipe da lanchonete à Casa Eva Clabin, a troca de saberes, o compartilhamento, é algo que certamente nos enriquece muito. E dizer que é um prazer, né, poder viver esse momento aqui com vocês, falar um pouco da minha prática, a gente se colocar em uma conversa, em uma partilha, para pensar sobre esse ponto que é tão delicado, né, que é da colonização, o que que seria uma decolonização, será que existe um mundo pós-colonial? É uma questão delicada, porém urgente, e irrecusável de se colocar como pauta em um momento contemporâneo, né? Penso que a gente chegou num ponto de incontornável, isso é ótimo, sobre a discussão acerca dessas questões. Então, é com muita felicidade que eu estou aqui hoje com vocês. Não sei se fica para eu começar, mas o que eu tinha pensado era compartilhar com vocês a leitura de pequenos trechos para que a gente possa, então, começar a nossa discussão com um tom. Vou mostrar para o pessoal que está assistindo a gente agora o livro que me inspira no meu fazer na lanchonete, na escrita do projeto da Casa Museu Arquivo Vivo, que é dessa autora, que se chama Françoise Vergès. É uma cientista política de muita importância, com um trabalho muito relevante para pensar tanto o colonialismo quanto a decolonização no mundo, uma pessoa que tem um papel de destaque, e ao ler a obra dela, muito rapidamente a gente compreende por que que ela ocupa esse lugar que ela ocupa. A Françoise, ela é uma pessoa muito importante para a gente na Lanchonete Lanchonete, é alguém que entrou espontaneamente na associação no ano passado, enquanto fazíamos uma reunião de equipe após uma fala no Museu do Amanhã, se eu não me engano. E ao conhecer a Pequena África, ela encontra o nosso espaço, entra para entender do que se tratava, passou mais de 2 horas com a gente, se colocou com um desejo de retornar uma conversa conosco, e esse ano eu tive a possibilidade de reencontrá-la, quando fui a Paris agora em maio, e soube de uma fala dela em Montparnasse, fui atrás dela e pedi que ela lesse o projeto da Casa Arquivo Vivo, né? Ela leu, muito rapidamente respondeu e virou não só uma entusiasta, como uma apoiadora oficial do nosso projeto. Alguém que está escrevendo, nesse momento, o prefácio do livro que a gente vai lançar no ano que vem, de 10 anos da Lanchonete Lanchonete, né? Alguém que traz muita força política ao nosso trabalho e também nos coloca num campo de legitimação bem importante frente a uma luta que é global, né? E aí eu pensei, o nome desse livro ele é Decolonizar o Museu, um programa de desordem absoluta. E eu pensei, então, em disparar a nossa conversa com a leitura de pequenos trechos que fazem uma linha, assim, para que a gente possa, então, começar a pensar o que que seria um potencial disruptivo e decolonizador de uma educação museal, né? Que é a proposta que dá título a essa nossa conversa. É um pequeno trecho da introdução do livro, aonde ela escreve: a decolonização, que se propõe transformar a ordem do mundo, é, como se vê, um programa de desordem absoluta. Não pode, todavia, ser o resultado de uma operação mágica, de um abalo natural ou de um acordo amigável, escreveu Frantz Fanon em 1961. Desordem absoluta, porque só ela é capaz de acabar com uma ordem que é aquela da organização em nível global da opressão, da expropriação, do racismo e da exploração. A desordem não é o caos, mas uma contestação daquilo que os poderosos chamam de ordem do mundo, um mundo que eles construíram e estão incessantemente fortalecendo, um mundo que eles prefeririam imutável, ainda que sua organização e funcionamento sejam continuamente contestados. Reconhecer essas expropriações, essas devastações, essas explorações, essas diferenças abissais entre Norte e Sul, que legitimam o apelo de Fanon, é absolutamente necessário em uma obra dedicada, e aí eu sublinho, à impossível decolonização do museu, pois este último existe devido a
e dentro desse contexto. Tem mais algumas partes desse livro que eu acho que são interessantes, eu posso ir trazendo ao longo da conversa, mas eu acho que aqui ela já lança a grandeza e a natureza do desafio, que é pensar sobre essa questão. E aí queria ouvir um pouquinho o que vocês pensam disso que eu expus aqui agora e como que a gente pode construir a nossa conversa. Eu acho que essa é uma questão que nos toca, Desirê, assim, muito frontalmente, né? Acho que tanto a Casa Museu Emma Clabin quanto a Casa Museu Eva Clabin, elas trazem esse estigma, né? A Casa Museu Emma Clabin, por exemplo, ela está num bairro nobre de São Paulo. É uma casa museu de colecionador e ela carrega essa herança, né, de uma elite paulistana, uma coleção bastante europeia, né? Dentro dos ideais de colecionismo da época. E acho que para a gente é sempre um desafio muito grande, né? Como tornar esta herança colonial, como tornar esse ideal de colecionismo que se praticou durante tanto tempo significativo numa sociedade que precisa repensar, né, a partir da colonialidade, né? Como que essa herança que vem de uma herança escravagista, de uma herança colonial, né, de uma herança das elites, né? Como que a gente hoje, a partir da contemporaneidade, eh, transforma, desenvolve uma programação e desenvolve uma prática, né? Que nos faz pensar, né? Cria pontos de reflexão, né, com a sociedade e, ao mesmo tempo, desenvolve uma programação que seja plural, né? Que busque trazer todas essas pessoas, né, minorizadas para dentro do museu para discutir. Então, acho que para nós é um desafio diário, né? Como desenvolver outras narrativas, como trazer as memórias invisibilizadas, como transformar esse espaço cultural num espaço plural, diverso, um espaço de reflexão crítica, né? A partir dessas questões que a Françoise nos coloca. Vou deixar o espaço para os meus colegas falarem. É só complementar um pouquinho a Cris, né? E que trazendo também um pouco desse contexto das barreiras atitudinais que a gente enfrenta, né? Nessa relação de estar nesse espaço que carrega não só o próprio bairro, mas a própria construção carrega uma série de barreiras atitudinais, de como nós, enquanto, né, parte do educativo desse museu, temos que ativamente prospectar um público que venha, né? E que não é um trabalho simples, né? É um trabalho de formiguinha, né? E trazendo também outras questões que, pensando sobre essa coleção, né, que a gente tem, né? A gente tem uma coleção que talvez dentro da lógica do colecionismo de Emma Clabin se propõe como panorâmica, né? Ela vai tentar pincelar esse processo de objetos artísticos de diversos lugares, mas parando para pensar, ela faz isso dentro da ótica europeia, né? Ela faz isso, né, dentro de um olhar que é extremamente do exotizado, né? As referências que ela traz, né, muitas vezes, por exemplo, de espaços de legitimação, né, o quarto de hóspedes tem mobiliário de estilo Dom José, de estilo Carlos V, não, Dom João V, perdão, é, que traz toda uma carga semântica, né, de um processo de colonização portuguesa e que ela se utiliza disso como um espaço de legitimação, né?
Então são coisas que a gente está o tempo inteiro se confrontando, né? E acredito que as nossas colegas da Eva também, em dada medida, acho que elas podem até complementar, que acho que são coleções parecidas, mas diferentes. Eu passo a palavra para elas. Sim, concordo super com o que vocês trouxeram até agora. E eu acho que enquanto educadores, nós precisamos sempre estar nesse constante movimento de reconhecimento desse lugar, né? Não só enquanto pessoas, né? Mas também reconhecendo essa instituição e de que maneira também que as narrativas que a gente constrói nesses momentos das visitas, elas podem causar um afastamento ainda maior desse visitante ou uma aproximação, né? E ao mesmo tempo, de que forma que o nosso discurso acaba também é, pode acabar enfatizando muito dessa colonialidade que se atualiza todos os dias, né? Então, eu acho que passa muito sobre porque é um trabalho desafiador, mas ao mesmo tempo passa muito por essa dinâmica de você não ter medo de também observar, né? De entender que as nossas coleções têm diversas questões que precisam ser debatidas, né? A própria categoria de arquivo precisa ser levada em consideração o que é um arquivo, né? Que memórias são essas que são passíveis de serem esquecidas e que memórias são essas que nós desejamos guardar, né? E ao mesmo tempo as próprias categorias das obras de arte também, né? Que, por exemplo, a gente tem muitas peças, são vasos rituais, por exemplo, da cultura nazca, cultura timor, que se desenvolveram ali onde hoje é o Peru, né? Então, muitas vezes essa categoria aparece como obras pré-colombianas, né? Mas como você vai falar dessas obras no momento que elas nem eram obras, né? São objetos que estão permeados pela essa dimensão ritualística. E aí, ritualística não só falando de uma perspectiva espiritual, mas falando do ritual como uma prática que está permeada do cotidiano, né? Uma prática que é rotineira, né? Então, é preciso sempre fazer esse movimento de reposicionamento histórico, de pensar outras perspectivas dentro da própria história, que narrativas são essas que são construídas, para que a gente consiga, de fato, causar essas pequenas rupturas, ou se não forem rupturas, pelo menos algumas fricções e ruídos, para que a gente ouça outras coisas, perceba outras coisas também. É E eu interessante. acredito que. Ai, desculpa. Desculpa. Eu acho interessante porque até Pode falar. a marcação ela é a marcação do Ocidente, né? Porque é pré-colombiana. Então, é, essa questão da ocidentalização que se coloca na linguagem, né? A cultura está na linguagem. Então, como que também se reinventa, é quase que como que se reinventa uma língua, né? Para tratar de questões dessa natureza, assim. Será que realmente é pré-colombiano ou será que é alguma outra coisa? Pode ser inventado algum outro modo de se referir a uma peça como essa, né? Sim. E eu acho que o que ajuda também esse trabalho de formiguinha, que o Felipe comentou, é também no lugar de só observar desse posicionamento crítico, é ouvir também, principalmente o nosso público, e o público, né, que vem a partir de aparelhos que democratizam o acesso à cultura. Então, muitas das vezes nós recebemos crianças aqui, por exemplo, que nunca tiveram essa possibilidade de acesso ao museu, e apesar de toda a conexão com o acervo e toda a nossa mediação para fazer essa aproximação, às vezes o que elas sentem mais é o território, por exemplo. E esse processo nosso de escuta também vai permear a mediação e vai permear os interesses que elas têm dentro do museu a partir das perspectivas delas. Então, é sempre um processo de observação do nosso discurso, das novas teorias, tanto de educação quanto de arte e educação e de política que estão surgindo, mas é também esse processo de escutar o que o nosso público ele também está percebendo e se interessando e o que nós podemos desconstruir e o que podemos construir também. Então, é um processo de escuta e de observação assim constante que auxilia muito o progresso do nosso trabalho.
E é muito interessante também isso que a Thaís trouxe, né? Falando dessa perspectiva da escuta, porque às vezes a gente ouve muito também esse movimento de vamos dar visibilidade a determinada coisa, né? Vamos dar voz a determinada coisa. Só que, ou determinadas pessoas, determinado grupo. Só que é importante pensar também nessa própria reinvenção da linguagem, né? Como a Desirê falou, né? Se todas as pessoas têm voz, né? Então, muitas vezes é sobre você se colocar disponível para a escuta, né? Criar um espaço confortável para que isso aconteça, né? E também pensar, a Thais falou sobre novas teorias, né? Então, acredito que também seja sobre pensar esse acervo e as coleções e essas informações não como coisas engessadas, né? Como relatos e informações dadas sobre a história que não devem ser talvez questionadas ou recuperadas de outras maneiras, né? Mas pensar como elementos vivos, né? Porque as imagens, pensando no museu, né? Elas acabam sendo atualizadas também partindo do que nós trazemos e das nossas percepções. Enfim, então acho que isso se conecta muito com a Casa Arquivo Vivo. E aí eu fiquei também muito curiosa, Desirê, para saber de onde vem esse nome, né? Porque é Casa Arquivo Vivo, lanchonete, lanchonete, né? Então acho que ele vai trazer no próprio nome esse tom da proposta, né? Institucional. Esse nome ele foi pensado por uma equipe, né? Ele não é um nome que sai de uma pessoa só. Eu dei corpo conceitual a ideias que rodavam em várias cabeças na associação cultural. Esse projeto, eu acho que, fazendo uma pequena historicização dele, assim, né? Como que ele nasce? Ele nasce quando eu e a Thelma, que é a presidente da associação, escrevemos um projeto para o Instituto Ibirapitanga, que é um parceiro financiador nosso já há 3 anos. É o projeto editorial Lanchonete Lanchonete. E isso a partir de uma consideração, de uma constatação, de que a gente tem uma produção gráfica imensa, produzida pelo pessoal, são artistas do mocambo gráfico, o pessoal das artes visuais, da serigrafia, estilogravura, que atuam na lanchonete no campo da arte e educação. Então, que nós tínhamos um patrimônio de imagens criadas em 10 anos por artistas do território, por artistas parceiros da associação, apoiadores. A constatação de que nós escrevemos muito para construir esse trabalho. Então, a lanchonete ela tem vários projetos, cada projeto demanda muita escrita, cada escrita demanda muito estudo e muito repertório teórico, intelectual, dialético. Então, a compreensão de que nós estamos inseridos no campo epistemológico, né? E que isso não é um fazer apenas dos muros universitários. Então, quando essa casa nasce, primeiro esse projeto editorial, que também tem a intenção de lançar um filme que vai discutir a questão da branquitude, a partir da narrativa de um cineasta francês, que é um artista parceiro também da lanchonete, questionando a partir da sua própria subjetividade, enquanto uma representação oficial, legítima do corpo colonizador, a sua chegada aqui nesse porto que foi um dos que recebeu aí a maior quantidade de pessoas escravizadas no mundo, né? Então, a gente tem como mote de discussão o enfrentamento à narrativa da branquitude, que é a narrativa do Ocidente. Então, ao fazer esse projeto editorial, a gente se dá conta que existe uma casa no território, que é uma casa, que é uma propriedade da associação cultural, uma doação de um artista que apoia a associação, pensando que o nosso galpão, onde acontecem as atividades de arte e educação, ele é alugado, daí é um aluguel que custa muito e que nos coloca aí diante de um desafio grande de financiamento e que ele deu um dinheiro para que um patrimônio fosse adquirido. Então, a presidente da associação compra essa casa, que era uma casa assim, que rolavam muitos projetos, mas nenhum de maneira definitiva. Era como se essa casa esperasse um projeto definitivo para abrigar. Então, por isso, casa. Arquivo, porque é um projeto que surge quando a gente está catalogando o acervo, que é um outro produto desse projeto editorial, dos 10 anos de associação cultural, e a gente se dá conta que nós temos ali arquivos produzidos
pelas pessoas vivas, da atualidade daquele território. Porque a Pequena África, Gamboa, Sítio Arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, como a gente queira chamar esse espaço, tem uma narrativa sobre ele que é fundamental e não pode ser esquecida, porque, de fato, é um cemitério que está embaixo dos nossos pés, naquele chão, cemitérios que guardam corpos como o meu, como o seu, Carol, e, enfim, de pessoas negras, indígenas também, que, ao entrar no Rio de Janeiro, adoecidos, chegando do sequestro de África, não tinham autorização de adentrar a cidade. Então, ficavam por aquela região mesmo, e quando morriam, eram colocados em covas rasas, naquele chão. Então, é, é uma narrativa fundamental, é uma narrativa que não pode ser jamais esquecida, mas também é a constatação de que existe um contemporâneo naquele espaço, que a lanchonete ela apoia e ela acolhe as pessoas do contemporâneo, as crianças e as suas mães, geralmente mulheres negras de mãe solo. Então, a gente se dá conta que a gente guarda uma memória do presente. Então, por isso o arquivo e por isso o vivo. Até porque é como se fosse assim, a ideia, né, pelo menos. No galpão das atividades de arte e educação, os arquivos são produzidos em ato. O acervo, a Casa Arquivo Vivo, tem a função de fazer a preservação desse material como uma fonte de narrativa dessa história da atualidade daquele espaço. Então, esse é o pano de fundo que dá a construção do nome desse equipamento, né? O que eu fiquei pensando também, assim, porque é um projeto que foi muito desafiador na sua escrita, porque justamente na mini bio que você leu, né, Carol, eu escrevo desalinhada dos métodos arquivísticos ocidentais. E isso é uma coisa muito complexa, porque não é que não se aprendeu com os métodos arquivísticos ocidentais, se aprende com isso. Existe uma expertise da qual a gente bebe, né, dessa fonte. Mas tem perguntas que são caras e fundamentais para essa organização desse acervo. Justamente na crítica que a Françoise traz do museu como instituição colonial. Se que nos queremos contracoloniais, o que a gente tem uma ideia é que certas perguntas não podem se apagar da nossa cabeça, que é a que serviam e ainda servem os museus, que equipamento é esse exatamente, qual é a sua finalidade, se é ou pode vir a ser uma instituição de mudança. E também é a pergunta que é o que preservar, por que preservar, é o que você trouxe, assim, quando você fala, né? Porque ao preservar ou não preservar, ao colocar exposto ou não colocar exposto, as instituições precisam assumir que elas estão criando uma certa narrativa das muitas narrativas possíveis de se construir em torno do seu acervo, dos seus arquivos, né? Desirê, queria voltar para François, aproveitar que você voltou no livro, que eu fiquei pensando na parte mais pro final do livro que ela fala de aprender com a derrota. Ela fala um pouco sobre essas tentativas de decolonizar o museu. Eu acho que essa colocação do começo do livro de que decolonizar um museu é uma atividade impossível já é um tipo de derrota, né? Mas no sentido de procurar outras maneiras, né? De procurar outros caminhos. E aí ela fala da atividade dela, do projeto do Museu da Reunião, e como que foi uma derrota, porque ela fala que qualquer museu que propõe algo diferente vai encontrar algum tipo de impedimento ou rejeição. E aí eu fiquei curioso de saber se isso se aplicaria de alguma forma no lanchonete, se vocês encontram qual a ordem desses impedimentos e em qual passo está isso hoje. Assim. Uhum. Eu posso dizer que isso é o grande impasse, porque tentar
colocar uma narrativa que não vai na conformidade de uma colonização e que não assente a esses termos na construção dos seus projetos, é um desafio primeiro e definidor, que é o desafio do financeiro, orçamentário. Então, a gente enfrenta a cada ano que passa, sempre o final do ano é um momento de pensar e o ano que vem, como faremos, o que que vai, o que que realmente vai poder continuar, será que vai precisar ter algum corte? Então, que é um trabalho de uma resistência contínua, né? E que exige uma capacidade de resiliência muito grande, até uma perseverança naquilo que se faz, né? Uma fé muito própria, no fazer que a gente tem construído e que a gente defende. Até porque tudo nasce a partir do apoio a pessoas que são o alvo da necropolítica colonial vigente. Então, são pessoas que, por exemplo, nesse momento, elas estão ali ameaçadas a saírem do território com ordens de despejo por parte da prefeitura, porque tem toda uma obra de revitalização da zona portuária que prevê a continuidade da construção de prédios, conjuntos habitacionais, enfim, que tem escopos outros que não de pensar uma moradia popular, né? Então, eu posso dizer assim, a gente enfrenta essa questão de uma derrota, mas com persistência para que não vire uma derrota definitiva, mas alguma coisa que se faça no campo da resiliência, em diversos níveis, em diversas camadas. Passa desde a vida das pessoas em si, que tem uma ameaça de estarem ali ou não, até a nossa defesa para possíveis financiadores sobre o que a gente faz. Porque é uma narrativa que ela não é confortável. Para quem vive o status quo, para os donos do dinheiro, do grande dinheiro, né, dos ricos do Brasil, não é uma narrativa confortável. Então, eu posso colocar um pouco nesses termos, assim, nisso que você me pergunta. Uma coisa que a gente estava conversando, né, antes do bate-papo, pegando essa esteira da construção, né, de como o Lanchonete se forma a partir de um projeto, né, de um artista, mas principalmente se forma com a presença das pessoas da Gamboa, né, da Pequena África. A gente estava de fato conversando sobre essa coisa, como é interessante esse processo de ser um lugar que se forma a partir de um conjunto de pessoas e uma série de atividades, e que isso de toda forma contrapõe muito a forma como surgem os museus, né? Que surgem como projeto de uma elite. Né, surgem como projeto, ou se a gente pegar o nosso caso específico, né, os nossos museus surgem como projetos de duas pessoas, né, duas mulheres, né, com recortes específicos, mas surgem como projeto de duas pessoas. E eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho mais desse porque é muito interessante a experiência do Lanchonete mesmo, até dessa presença desse arquivo vivo, né, de tratar com pessoas que estão, né, que estão frequentando o espaço e que estão no dia a dia. Então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho mais dessa experiência de lidar com as pessoas, né? Porque normalmente os museus eles tentam buscar as pessoas para dentro de si, e vocês já começam com o público, né, com vocês, né? E eu acho que tem uma necessidade então, de contextualização de como que a lanchonete nasce, né? E aí, pela mobilização da Thelma Vilas Boas, que hoje é a presidente da associação, é, como um projeto de artista que começou numa residência internacional de artistas na Glória, aqui no Rio de Janeiro, e que tinha um outro nome, era La Boca, e era um projeto que pensava a comensalidade e a distensão psicológica que se dá no momento de compartilhamento de refeições entre as pessoas, e a possibilidade de se tocar em certas
questões e assuntos que em outros contextos não acontecem. Então, pensar a cozinha, o compartilhamento da comida como uma possibilidade de criar novos mundos, né? De criar aberturas, frestas possíveis. Esse projeto, ele sai dessa residência, até na época que ela conta que ela é paulista, e que ela estava recém-mudada aqui para o Rio de Janeiro, e numa ideia de conhecer a cidade, de pensar a história da colonização, ela faz uma imersão assim pelo Rio de Janeiro, encaminhada, chega a fazer um passeio grande pela Baía de Guanabara para pensar o que os colonizadores viram quando chegaram aqui nesse espaço, qual era a perspectiva que eles tinham dessa cidade, enfim. E esse projeto começa com ela chegando na época em que a Gamboa estava vivendo as primeiras obras da revitalização da zona portuária e na construção do VLT, que passa inclusive da nossa porta hoje, né? E o que ela fazia, o que ela vai falar que é uma tecnologia do interior, ela é do interior de São Paulo, era a construção a cada dia de fogões com os tijolos que hoje o nome é broquete, é brocrete mesmo, que são blocos de concreto e feitos para fazer o chão da rua, né? Então ela começa a construir com as sobras que ficavam soltas pelas ruas, fogões. E primeiro faz uma sopa de pedra, porque não havia nada naquele território senão as pedras. E depois começa a fazer outras sopas. E quem primeiro chega para entender o que era aquele movimento são as pessoas que estavam caminhando pelo território, pessoas dali. Então, tem fotos assim desses primeiros registros. Eu cheguei na lanchonete em 2022, então é uma época que eu não estava, a gente está falando aí de 2015, 2016. Que chegavam para conversar sobre assuntos diversos. E tinham um conceito de fundo que eram as zonas autônomas temporárias do Hacking Bay. Então, vamos pensar assim, era um momento de suspensão das questões delicadas da vida, na possibilidade de uma troca de conversa, então, em algum momento, uma suspensão de alguma angústia do cotidiano a partir daquele momento que era criado. É uma tecnologia relacional no campo da arte, né? E com o tempo, a lanchonete ela aluga uma garagem, aí vai virando, né, esse nome lanchonete, já tem uma cara ali, outra diferente desse tempo da rua, aluga uma garagem e tinha essa característica da Tema ficar lá dentro, querendo conversar com as pessoas que passavam. E as pessoas que passavam e ficavam querendo conversar eram as crianças. Então, é um projeto que nasce de maneira muito orgânica com as crianças do território. Tinha o nome Lanchonete, o que ela conta que as crianças vinham tirar um sarro. Que lanchonete é essa? Que não tem um hambúrguer, que não tem um pão, não tem um pão na chapa. Então, o que é isso? Que lugar é esse? E se dispunham a conversar sobre diversos assuntos. E que, ao mesmo tempo, davam flagrante. Porque o que essas crianças estavam fazendo na rua, que não em uma escola, ou que não em uma casa seguras, protegidas, como a gente vai ver na zona sul da cidade, em espaços mais privilegiados. Crianças negras, crianças empobrecidas que habitam prédios de propriedade privada, que são ocupações ali irregulares no território, né? Que diferente de São Paulo, que vai ter uma ocupação 9 de julho, um movimento social que organiza esses espaços, o Rio não tem. Então, são ocupações com uma organização completamente diferente do que pode acontecer em São Paulo com um modelo bem-sucedido, né? Então, as crianças chegam nesse momento. A partir das crianças chegando, as mães começam a tentar entender onde é que os filhos estavam passando a tarde, que lugar é esse, quem é essa pessoa que vocês estão falando, e também se aproximam do projeto. Então, depois a lanchonete sai dessa garagem, vai para o Bar Delas, que é um bar que é muito famoso, assim, importante, ali no território da Gamboa, de uma líder do território, que se chama Cris, e faz uma ocupação muito curiosa, porque era um bar e, ao mesmo tempo, um espaço de arte e educação, frequentado por crianças. E tinha uma biblioteca, tinham mesas, material de artes, tinha um fogão para fazer uma batata cozida, alguma coisa assim, né? E um letramento, que é o letramento de mundo.
E depois, quando o projeto ganha um corpo, quando também o Bar da Cris começa a crescer, precisar também mais do seu espaço, há uma busca por um espaço próprio, que aí até um encontra esse galpão, onde hoje acontecem as principais atividades em vigor hoje, né, da Associação Cultural. Então, ela tem esse percurso, e quando ela chega no galpão, é porque ela também já tinha crescido muito. E não tinha mais como ficar num lugar pequeno ou dividir o espaço com qualquer outra coisa, né? E a pandemia, como um pano de fundo, é muito difícil, mas que foi um momento ali que, pelo que eu escuto, entendo que houve um impasse ético, porque nesse momento a lanchonete não contava com financiamento, não tinha edital, nada disso, mas tinham pessoas voluntárias, artistas mobilizadores voluntários. E quando eclode a pandemia, bom, quem é que pode ser voluntário do Brasil, se não pessoas brancas de estratos sociais mais privilegiados, né? Houve o fechamento de todos os espaços do território, exceto os centros municipais de saúde, né, que tem ali no espaço, e a lanchonete fez uma reflexão, assim, que ética é essa que a gente diz que é com e para a pequena África, se a gente se retira daqui como todo mundo se retirou e vai para as nossas casas garantir que a gente tem como lavar a mão, que a gente tem como usar uma máscara e ficarmos protegidos. Então foi uma decisão institucional naquele momento que a lanchonete não fecharia suas portas. Então, esse momento também ele é muito especial, assim, porque esse escopo social e de apoio efetivo da associação, ele se consolida. Então, as pessoas passam a frequentar um espaço onde é pensado para elas a possibilidade de um espaço de vida, de um espaço que pensa o ser humano na sua perspectiva integral, de saúde. E que a pergunta era, como é que a criança vai pintar se ela está com fome? Não tem como. Pandemia, como é que vai lavar a mão, como estão mandando as autoridades sanitárias, se não tem água nas suas casas? O acesso à água potável. Houve distribuição de filtro de barro para as famílias. A lanchonete virou um ponto de coleta de doações de muitos espaços da cidade e de distribuição no território. Então, é uma coisa muito orgânica, muito especial, assim, atravessada pela pandemia, que fez com que a nossa organização se dê como ela se dá hoje. E também um espaço de acolhimento, né? Apoio, acolhimento, e aí sim tem a produção artística, vai ter o letramento, de um outro jeito, né? Não sei se respondo bem assim a sua questão, mas passa por aí. Sim. Desirê, sei que vocês, inclusive, sugiro todo mundo a site, que ele é bem incrível. Tem a parte de apoio, né? Apoio de vocês. Mas sei que contar para todo mundo assistindo uma né? Financiando, né, dos projetos que vocês estão envolvendo para o pessoal. Está cortando. Thaís, você podia repetir, por favor, que cortou um pouco a sua fala. Mas agora está indo certinho. Está indo bem, ótimo. Eu ia falar um pouco para você explicar para quem está em casa sobre a parte do apoio financeiro, né? O apoio que cada um de nós pode fazer ao lanchonete, dependente dos editais de grandes empresas. Eu sei que tem isso no site, inclusive convido todos a visitarem o site do Lanchonete. É bem intuitivo, muito bem construído, muito interessante, mas peço para que você explique, né? Thaís, eu agradeço a sua pergunta, né? É muito importante poder falar num canal como esse sobre os meios de apoio à associação. Os meios de apoio, eles são vários. Então, tanto por pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, nós temos as leis de incentivo aprovadas. Então, empresas que queiram fazer um apoio, terem dedução do seu imposto de renda, podem fazer esse aporte. A gente tem ICMS, ISS, Rouanet aprovadas.
Como pessoas físicas, no nosso site, como você bem falou, assim que abre, tem dois botões, então que é apoie o nosso rolê e conheça o nosso rolê. E no botão apoie o nosso rolê, você cai direto em uma plataforma que se chama TrackMob, aonde é possível você fazer uma doação no valor que você queira, como pessoa física, como apoio ao trabalho da associação. Para além desses canais oficiais, nós estamos sempre com a porta aberta. Essa é a nossa característica também. A porta da lanchonete é uma porta aberta. Então, basta o desejo de ir visitar a associação. Qualquer um que deseja visitar a associação é sempre muito bem recebido, é sempre uma felicidade receber as pessoas que querem saber da nossa história e do nosso fazer. E a gente pode explicar os meios outros possíveis de oferecer um apoio, fazer um aporte. Enfim, a gente também, como precisamos muito desse tipo de apoio, somos muito criativas, claro que dentro de uma legalidade, a pensar uma arquitetura de apoio dentro daquilo que cada um pode oferecer, né? Então, a gente tem uma brinquedoteca, que tem muitos brinquedos que chegarão através de doação, isso também é um tipo de apoio. A gente, vez ou outra, recebe doações de alimentos em grande quantidade, a gente faz uma distribuição de alimentos pelo território. Então, dentro daquilo que cada um pode, é sempre muito bem-vindo e muito bem acolhido por nós. Desirê, Eu acho que. Ah, desculpa, pode falar, Carol. eu queria fazer só uma última pergunta, né? Pegando um gancho um pouco no que o Felipe falou, né, sobre essa dimensão da construção coletiva, tem uma coisa que eu acho interessante em vocês enquanto instituição, que é essa questão do não se pretender seguir uma direção hegemônica, né? E aí isso é bom porque vocês continuam como donos dessa história que está sendo construída, né? E aí não é como eu não falo isso numa tentativa de talvez romantizar talvez a não necessidade de ter apoio de outras instituições, por exemplo, né, um apoio financeiro, né, porque isso obviamente é muito importante, mas que de certa maneira isso vai permitir que vocês continuem produzindo aquilo que é interessante para vocês também, né? E quando nós daqui da Casa do Museu Eva Clabin, fomos fazer a visita aí, eu lembro de uma coisa que você disse que eu achei super interessante, que eu queria que você falasse um pouco mais, né? Que é também sobre as ações que são voltadas para capacitar, por exemplo, as mães dessas crianças, né? Então, não só a ação com as crianças vai ser emancipadora a partir dessa perspectiva de criação desse protagonismo nessas pessoas e da construção que é para, mas que é com também, mas também como que vocês produzem várias coisas de modo a profissionalizar essas mães. Então, acho que isso é interessante, porque não é uma tentativa de fazer com que as pessoas precisem da instituição em si, mas ao mesmo tempo capacitar para que elas possam também ter outros caminhos e outras realidades para além das que elas estão inseridas naquele momento, né? Eu acho isso muito interessante de se falar também. Uhum. Uma palavra, um significante que circula pela lanchonete é autonomia. Então, tudo que a gente vai construir, tudo que é pensado nos diversos programas que a Associação Cultural tem, é pensar em uma promoção da autonomia das pessoas que são apoiadas pelo projeto. Bem-sucedido é quando a gente tem casos assim, inclusive, quando houve um curso de planificação, algumas mães fizeram esse curso e algumas delas conseguiram empregos que elas estão há anos, em padaria, em cafés de museus ali próximo na região. Então, essa possibilidade de acesso a uma renda, né, formal que propicie a subsistência da sua família. A outra coisa, outros tipos de apoio, por exemplo, agora está em curso com um projeto Molécula que pensa a alfabetização de mulheres adultas. Então, tem um programa de alfabetização para mães das crianças que são apoiadas pela lanchonete. A outra coisa é o programa Ervas dos Saberes, que é incrível, assim, porque vai conversar com as mulheres sobre os saberes que elas têm, sobre as plantas, sobre as ervas. E aí, a primeira constatação, assim que esse programa nasce, é perceber que
elas são bibliotecas vivas, o que a gente vai chamar, então, de griots, né? Então, esses mestres da oralidade, bibliotecas vivas mesmo. Então, o quanto que elas sabem de botânica é um repertório imenso. Então, fazer um programa que as coloque para falar sobre isso, que pensa, inclusive, na catalogação desse conhecimento, a divulgação em nome delas, sobre esse repertório de produção de chás, xaropes, ungüentos, diversas coisas, também é um modo de apoiar. A gente teve também um programa que gerou um livrinho nosso, que está no nosso site, inclusive, que é o Sabores dos Saberes, que recebeu um apoio importante, assim, na época de alguns financiadores. Ele pôde ser gravado, tem os vídeos dessa época, aonde houve ali oficinas de culinária. Então, por exemplo, é interessante porque hoje as mulheres do território que são nossas bolsistas, porque o nosso trabalho ele é uma parte de uma equipe que ela é de fora do território, mas ela também tem uma parte da equipe composta por pessoas que vivem no território. Então, hoje a nossa cozinha, por exemplo, ela é chefiada pela dona Zezé, Maria José, ela ficou como bolsista da chefe de cozinha que nós tínhamos ano passado, no ano retrasado, trabalhando na lanchonete. Não era só ser ajudante de cozinha, era estar em formação para o trabalho em uma cozinha. Então, hoje, ela, junto com Dona Fátima e junto com Michele, que ficava ali na portaria, hoje é alguém que está ali muito próximo da cozinha, são as pessoas que fazem as refeições da nossa cozinha eco-afro-afetiva, que é uma cozinha comunitária, que providencia o almoço no contraturno escolar das crianças apoiadas por nós. Então, não é só uma emancipação pensando que é conquistar aquele emprego fora, mas na própria associação há uma parte dos recursos financeiros destinados a pagá-las no modo de bolsas, né, porque elas são bolsistas, estão em formação para desenvolverem o trabalho que elas aprenderam também ali dentro, né, em prol da própria comunidade. Então, é alguma coisa que retorna também. Uma pessoa que se capacita pode retornar para a comunidade uma potência de trabalho imensa que alcança várias pessoas e faz uma rede de fortalecimento e de apoio mútuo, né? Sim. Obrigada. Acaba que todos se tornam multiplicadores, né? Todos se tornam multiplicadores. Inclusive, havia esse programa que era movimentado pelo pessoal do Grupo de Trabalho Moradia, GT Moradia, que são arquitetos que trabalham na associação, que era Mulheres Multiplicadoras. Era exatamente esse o nome, né? Nessa concepção de que uma pessoa que recebe um apoio, que recebe um investimento, é uma pessoa que pode multiplicar o seu conhecimento por onde ela passe. E que isso também é uma ferramenta, é uma tecnologia de transformação social, né? Legal. Fiquei pensando, eu vi que vocês têm o Escola por Vir, né? E uma das atividades é ligada a essa parte audiovisual. Então, eu vi que tem um projeto de uma rádio, tem um projeto de gravação audiovisual mesmo, e eu fiquei pensando o quanto isso é interessante nessa linha, tanto da educação, né, museal, mas também desse desalinhamento com essas práticas de arquivo, porque são essas próprias pessoas criando também os arquivos, né, dessa situação que foi criada ali. Então, não é só aprender a manusear esses equipamentos, mas também a fazer seus próprios registros, né, e registrar essa atividade, esse cotidiano. Eu queria saber um pouco sobre essa parte, né, dos registros e dos arquivos da própria comunidade. E eu queria complementar a questão que o Luiz coloca, né, dos registros, e pensar também nessa questão da catalogação, né, de como que vocês trabalham, porque a catalogação, o registro e a catalogação diz respeito à narratividade, diz respeito à linguagem, né? E como, né, a gente começou a nossa conversa, a linguagem ela é fundamental para
nos processos dissuptivos, né? Já que a gente herda nos museus uma catalogação e uma linguagem que remonta aos colonizadores, né? A colonização, né? A gente começou falando das peças pré-colombianas. A gente tem uma série de linguagens que vêm da instauração do museu como esse museu universal a partir das práticas coloniais, né? Então, quando a gente fala quando vocês promovem essa questão dos registros, da produção audiovisual, de um arquivo vivo, né? E esse arquivo vivo que vai gerar uma catalogação, eu queria saber também como podem ser processos de catalogação onde as comunidades dos territórios, né, do território da lanchonete, pode se apropriar dessa linguagem, se apropriar da sua própria linguagem, se apropriar das suas formas próprias de catalogação e que fazem sentido, como os povos, né, como os povos afrodescendentes, como esses povos, né, que estão nesse território podem fazer esse registro, catalogar e se apropriar dessa linguagem. Uhum. Eu vou começar por partes, assim, porque são perguntas grandes, né? Hoje, esse programa de rádio e de audiovisual, eles não estão em curso de maneira contínua, justamente pelo desafio do financiamento, né? E também porque eram programas que aconteciam na casa, e que agora a casa está em reforma, inclusive, para que seja inaugurada no seu próprio espaço físico no ano que vem. Mas tem agora um programa para entrar em curso, com uma emenda parlamentar de uma deputada que nos apoia, junto com a UERJ, a deputada Dani Balbo, estadual, que vai fazer as oficinas de memórias de vida. Então, nessas oficinas, a intenção é a criação dos cadernos de memória contemporânea da pequena África. Então, tem todo um trabalho de resgate de memória, de entender como que vai acontecer esse registro dessa memória. Tem uma aposta grande na oralidade, porque é um território. Primeiro, porque é um território em que as pessoas, infelizmente, não estão plenamente alfabetizadas. E isso vai dizer de um projeto de governo que não alfabetiza certos grupos nesse país. E a outra coisa, porque efetivamente territórios negros, territórios indígenas se construíram a partir da oralidade. É um saber fazer de povos não brancos. Então, tem uma valorização desse aspecto nesse trabalho. Tem uma coisa que, tanto para catalogação quanto para trabalho de registros autorais das pessoas do território, que a gente defende sempre, que é algo que a Lélia Gonzalez dizia, que era que tudo que fosse dito e colocado sobre o povo negro, no caso, fosse nos nossos termos. Então, que isso já é uma perspectiva outra, porque é o trabalho das nomeações. O trabalho da catalogação, ele nada mais é do que o trabalho das nomeações. E isso é um campo de disputa, porque quando a gente disputa o campo das nomeações, a gente está disputando uma narrativa de história oficial. A gente está colocando ela de uma outra maneira, com outros significantes para compor a narrativa de uma história, né? Significantes, palavras, né? A narrativa de uma história. Então, a Lélia, inclusive, é a pessoa que vai falar do português, porque nessa estereotipação racista de que a população negra sofre, de que fala errado, de que ela fala errado nas periferias, então vai trocar o L pelo R, não vai ser problema, vai ser problema, por exemplo. O que Lélia apontava era a influência das línguas africanas, se eu não me engano, do Banto, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que era do Banto, que não teria a letra L na hora de construir a sua fonética. Esse som não existiria. Então, por isso, as pessoas, com uma reminiscência das suas línguas ancestrais, não
pronunciariam o problema tal como a língua portuguesa manda que se pronuncie. A língua portuguesa é a língua do colonizador, né? Se não é uma língua que brotou no Brasil. É uma língua que nos foi imposta. E o Brasil vai enfrentar a questão de um monolinguismo, que é uma coisa muito chocante. Somos um país do tamanho de um continente que se fala português. E as línguas indígenas que ainda existem como não oficiais, né? Então, quando eu penso na catalogação do acervo, esse é um trabalho que ele está agora em curso, porque ele está acontecendo nesse momento, e que a gente está criando agora e entendendo, enquanto fazemos, como que isso pode vir a acontecer. Então, por exemplo, a gente tinha uma artista que trabalha na associação há alguns anos, que é uma pessoa que detém ali todo um conhecimento sobre como muitas obras, fotos foram construídas, contextos, situações, enfim. Mas ela é uma mulher branca, porque a lanchonete trabalha na perspectiva de uma aliança antirracista, né? E quando ela se dá conta de que ela não poderia sozinha fazer esse trabalho, e pensando em Lélia, que tem que ser nos nossos termos, leia-se nos termos do território, é contratada uma moça chamada Mirassol, que é uma mulher do território. Ela é de uma família que tem um sebo, que é o Sebo nas Canelas, que é um espaço riquíssimo no território da Gamboa, com todo um repertório, vamos dizer assim, contracolonial, um repertório negro. São pessoas que conhecem profundamente as construções intelectuais desse campo, e eles também negros. Chega a Mirassol e com ela começa então a se pensar quais serão os métodos de catalogação que fazem sentido em uma história que não se pretende nem branca e nem embranquecida. Mas aí isso abre para outra complexidade, porque esse trabalho ele não é unilateral, como já apareceu aqui, inclusive com um motivo de pergunta. É um trabalho criado para e com a comunidade daquele espaço. Então, a gente tem uma certeza absoluta, sem saber ainda muito bem como que isso vai poder acontecer, porque só foto são mais de 10 mil. Você imagine o tamanho de tudo que a gente tem. De reconhecer quem está naquelas fotos e, por exemplo, chamar para conversar e, em uma conversa, produzir as nomeações que fazem sentido para aquelas pessoas daquele contexto que aquela foto retrata. Então, igualmente para as obras bidimensionais que são produzidas pelos artistas ou tridimensionais. É preciso chamar as pessoas que produziram, ou se elas não estão mais ali, pessoas que faziam parte daquele contexto, que são do território, para ajudar a pensar qual é o nome que aquilo vai receber. Então, o nosso trabalho de catalogação, de construção de site, que vai sair no meio do ano que vem, ele está passando por todos esses lugares. E não que a gente tenha um saber maravilhoso que está construído e a gente sabe tudo o que vai fazer, mas é não deixando em um ponto cego os dilemas que aparecem em ato na construção desse trabalho, no reconhecimento dos nossos próprios limites. E eu acho que isso é uma força muito grande da associação cultural, e é por isso que se faz junto. Porque não se estrutura uma equipe que tem um saber maravilhoso. Para trabalhar na lanchonete é preciso saber que não se sabe muita coisa e que para que uma curva se complete, várias pessoas são necessárias para realizar aquele trabalho na forma de uma coletividade. Nesse momento, a gente tem a felicidade de ter na direção da Escola por Vir, esse programa, a Ellen Ferreira, que é uma mulher nascida no Morro da Providência, uma educadora que, inclusive, é concursada da Prefeitura do Rio e que hoje está desenvolvendo o trabalho de direção, de coordenação da Escola por Vir. Então, se antes eram arte-educadores, artistas brancos, hoje é uma mulher negra que nasce no Morro da Providência, do território, criando um programa educativo que ela entende que faz sentido para aquele espaço, sendo alguém que conhece o pano de fundo da educação municipal. Então, onde a educação municipal funciona e onde ela falha, e como que nessa falha a gente entra e faz alguma coisa interessante e que, de fato, apoie as crianças daquele espaço e as mulheres também que moram naquele espaço. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando, né, acho que para o final da nossa conversa.
E acho que, né, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas e não se esgotaria, porque é algo muito rico, muito importante e fundamental para a gente pensar nos futuros, né? Nos futuros que queremos para o nosso país, né? O futuro que queremos para as instituições e locais que pretendemos que seja locais plurais, né? Eu fiquei aqui pensando muito nessa. E acho que para mim isso vai reverberar muito tempo, Desirê, essa metáfora, né, de que para fazer uma curva você precisa de muitas pessoas, você precisa de muitas coletividades, né, de uma coletividade. E acho que você falou palavras aqui fundamentais: porta aberta, autonomia, fazer com. Não é o saber especial, o saber primoroso, mas é esse conjunto de saberes, né? Fazer com, né? E acho que para mim fica muito claro que pensar os espaços, né? Os espaços de preservação de cultura, né? Eles só fazem sentido se a gente pensar dessa forma. E o quanto que a dimensão social e a dimensão política, elas têm que estar presentes, né? A comunidade, o território do lanchonete se aproximou e se aproxima porque a questão política e social ela está sendo considerada o tempo todo, né? Por outro lado, ela se efetiva em termos de subjetividade e sensibilidade por meio das práticas de arte. Então, acho que isso para a gente é um, é um norte interessante para a gente pensar, né? E eu gostaria, então, de agradecer, convidar você, por favor, se você quiser fazer as suas últimas considerações e já de antemão agradecer imensamente, porque eu acho que para a gente é uma conversa inspiradora, né? E eu queria convidar a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente no chat para difundir, né, e compartilhar essa nossa conversa, porque eu acredito muito na força da micropolítica, né? Na força dos territórios, na força dessas pequenas intervenções que é possível fazer nos territórios e que acaba tendo a sua força de difusão, né? Então, muitíssimo obrigada, Desirê, por essa conversa absolutamente inspiradora. E eu queria te convidar a fazer suas considerações, por favor. Bom, eu começo agradecendo, assim, eu cheguei muito animada para essa conversa, eu já imaginava que seria um momento muito legal, assim, e muito enriquecedor, e de fato eu sinto assim. Eu acho que é sempre muito legal poder fazer essa interlocução com as pessoas que estão ali afinadas e alinhadas de alguma maneira, e até aquelas que não estão, e para quem tudo isso é muito novo. Então, essa oportunidade de poder falar publicamente sobre o nosso trabalho é algo muito importante, fundamental, e é um tipo de apoio que a gente valoriza e agradece. Eu vou fazer uma consideração final, aproveitando esse apoio do livro dessa autora que eu trouxe hoje como uma coluna vertebral, assim, que ajuda a estruturar um pensamento, porque o que ela vai dizer é que ela pensa sobre um pós-museu, né? Então, não seria bem um museu atual, mas uma coisa outra, um pós-museu. E que eu ficava pensando, nossa, mas o que é isso exatamente que ela está falando de pós-museu? E o que que foi exatamente que ela viu na lanchonete? E eu estava escutando outro dia um podcast em que ela fala na Rádio France, e no meio da fala, ela fala que ela pensa que o pós-museu é um espaço que vai valorizar não os objetos, mas as narrativas. Ou seja, vai atravessar esse fetichismo que a arte produz e vai valorizar as narrativas e valorizar um trabalho que é vivo. Então, só para deixar
isso registrado do que seria esse pós-museu, eu encerro a minha fala como comecei, com uma leitura de algumas linhas do que ela traz sobre esse ponto. Ela diz: devo enfatizar aqui outro movimento muito promissor, iniciado por comunidades subalternas e minorias, de criação de museus que preservam narrativas, objetos, sons, imagens, memórias e histórias, que reafirmam que as vidas negras, palestinas, indígenas e racializadas contam, que transmitem sonhos e lutas, que protegem arquivos, objetos e documentos contra o apagamento, a destruição e o roubo. Nele se definirá a criação do pós-museu, isto é, de um museu que não se alinha às normas do museu ocidental, que busca formas diferentes de disposição e funcionamento, e que, ao mesmo tempo, aprende com as normas de preservação que o Ocidente conseguiu desenvolver graças à sua riqueza. Então, a Casa Arquivo Vivo da Lanchonete se pretende nesse lugar. Quem sabe o que a gente está criando, então, é um pós-museu. Muito obrigada. Muito Muito obrigada, obrigada. Dede. Obrigada, Obrigado. gente. Boa tarde. Eu queria só falar uma coisa antes de fechar, que eu estava te ouvindo a Desirê e fiquei pensando. Uma coisa que me marcou também foi quando ela falou sobre acreditar e ter uma esperança muito específica em relação a esse próprio trabalho, né? E aí eu lembrei de um trecho do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, da Ailton Krenak, que ele fala que enquanto se puder contar uma nova história, a gente está adiando esse fim do mundo, né? Então, acho que a lanchonete é um tipo de instituição que está tentando adiar esse fim do mundo, que talvez essas pessoas estejam enfrentando dentro desse território, né? E, enfim, que essa fala e que esse encontro também possa inspirar e fazer com que outras pessoas também comecem a esperançar outras formas também de construir a nossa história e de guardar as nossas memórias. Muito obrigada, pessoal. Que possamos adiar o fim do mundo. Tarde, e convidamos a todas as pessoas aqui presentes para compartilharem essa conversa, para apoiarem a Casa, a Lanchonete, a Associação Cultural Lanchonete, Casa Arquivo Vivo, e queremos também convidar todas as pessoas a assistirem às outras edições do Bate-Papo em Casa. Foi um prazer estar com os nossos queridos amigos da Casa Museu Eva Clabin, a Desirê Simões, e convidamos a todas as pessoas para o próximo bate-papo, que será em novembro.